Você já ouviu falar em Shemo, Sogoa, Mirka ou Yeti? Bom, e que tal Abominável Homem das Neves ou Pé Grande? Melhorou, não é? Pois bem, praticamente todo mundo já ouviu falar sobre essa criatura mística que aparenta habitar as montanhas do Himalaia. E por mais que nada houvesse sido provado até então sobre a sua existência, essa criatura está tão presente no nosso imaginário que até mesmo o personagem de filme e seriado o Pé Grande já virou. Mas ao falarmos de uma criatura de grandes proporções e aparência bastante chamativa e até assustadora, será que seria mesmo possível a sua existência passar por nós despercebida ou sem nenhuma comprovação depois de tantos anos? Bom, é exatamente a essa pergunta que iremos responder hoje. Afinal, chegou ao fim o mistério do abominável Homem das Neves? O que foi descoberto recentemente sobre essa criatura? Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o mel não sete estraga? cores? Por que o mar Emoções. Por que o céu é azul? Bom, quando vamos falar do abominável Homem das Neves, a gente precisa entender que muitas são as histórias diferentes que encontramos por aí sobre quais seriam as suas origens, comportamento e até mesmo aparência. Se você pesquisar na internet, por exemplo, pelo nome dessa criatura, muitos, mas muitos mesmo serão os resultados que você vai conseguir encontrar. E até mesmo vídeos e imagens aparecerão para você. Exatamente por esse motivo, os cientistas começaram a se questionar sobre a veracidade ou não desses fatos. Até porque se tanta gente assim estava avistando essas criaturas, talvez seja realmente possível que a existência do Pé Grande seja mesmo real. Foi aí que o pesquisador Brian Sykes, que é um professor da área de genética da Universidade renomada de Oxford, decidiu realizar um estudo científico com o objetivo de analisar em laboratório 30 amostras de pelos que se encontravam em bom estado e que eram atribuídas a essas criaturas. Todas as amostras foram recolhidas em datas e até décadas diferentes por pessoas do mundo todo, que acreditavam ter dado de cara com esses monstros. Segundo uma das vertentes do conhecimento popular, o abominável Homem das Neves tem em média 2 metros de altura, pesa aproximadamente 200 quilos e tem pegadas médias de 35 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento. A própria embaixada norte-americana no Nepal chegou a expedir um documento em 1950 que servia como guia de comportamento para os turistas que se deparassem com um abominável Homem das Neves pelo país. Ou seja, popularmente falando, muitos eram os dados propagados sobre essas criaturas. E ainda assim, nada, mas absolutamente nada mesmo havia sido confirmado pela ciência a respeito da sua existência. É por isso que a pesquisa realizada pelo professor Brian foi tão significativa, principalmente por conta dos seus resultados. Descobriu-se que dentre as 30 amostras de pelos que foram analisadas, uma delas vinha de uma espécie de cabra sul-asiática chamada goral. Outras amostras revelam ser pelos de animais como vacas, cavalos e guaxinins. Porém, algumas delas trouxeram uma explicação lógica para a tão famosa lenda do abominável Homem das Neves. Algumas amostras analisadas se mostraram ser de uma espécie de urso nada comum. Basicamente, os traços genéticos dele revelam que ele tinha DNA tanto do urso pardo quanto dos ursos polares. Biologicamente falando, a existência de um animal assim na natureza só poderia ser possível em 2 casos. Um deles seria se ocorresse a hibridação desses 2 tipos de urso, que seria o cruzamento entre as 2 espécies diferentes. Acontece que seria bastante complicado o encontro de um urso polar e um urso marrom, mas mesmo se isso acontecesse, os seus descendentes provavelmente não seriam férteis, não podendo se perpetuar e assustar todo mundo com a sua existência. Por causa dessas condições, os pesquisadores acreditam que uma terceira espécie de urso, na realidade uma subespécie, seria a responsável por ter confundido todas as pessoas que os viram exatamente por eles serem muito diferentes daquilo que estamos habituados a conhecer. Além disso, ao analisar uma amostra, uma mandíbula atribuída a um pé grande, o pesquisador encontrou 100% de compatibilidade entre ela e a mandíbula de um urso polar da Noruega, que viveu entre 40 e 120 mil anos atrás, que era exatamente a época onde, teoricamente, tanto o urso polar quanto o urso marrom começaram a se separar em 2 diferentes espécies.
Mesmo assim, Brian afirmou que o ancestral dos ursos contemporâneos não está vivendo livremente por aí. Mas é possível, como eu já disse a vocês, que uma subespécie tenha surgido em algum momento da história. E que por não agir e nem se parecer exclusivamente com os ursos que conhecemos, tenha gerado toda essa lenda e confusão por aí. Mas e você aí de casa? Poderia imaginar que o pé grande era na verdade uma espécie híbrida de urso? Acredita que essa descoberta poderá mudar a forma do mundo de encarar essa lenda? Conta isso e muito mais pra gente aqui pelos comentários. Grande abraço pra você e até o próximo Fatos Responde. Tchau!